E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a divisão celular do tipo meiose. Então eu não sei que ordem que você está assistindo esse vídeo agora, não sei se você já acompanhou os vídeos anteriores, mas se você já chegou aqui no vídeo de meiose, tem resumão aqui no canal da Prof. Ju sobre divisão celular de mitose e antes ainda tem resumão do ciclo celular. É interessante que você já domine esses conteúdos, entenda um pouquinho de mitose para que você chegue aqui e consiga entender a meiose também, tá? Até porque a meiose é como se fosse uma continuação da mitose quando a gente para ali para estudar. Dá para entender tranquilo a meiose se você entendeu a mitose. Então, se não entendeu, pega o card aqui no final desse vídeo da Prof. Ju e assiste esse vídeo também, ok? Então, vamos lá para as características gerais, resumão aqui das características de meiose. E depois a gente vai para as fases da digníssima meiose, ok? Então, meiose é uma divisão que, no caso dos seres humanos, ela vai formar gametas. Então, nós temos a meiose na natureza que vai ser zigótica, espórica e gamética. Aqui, no caso, estamos falando da meiose humana, na qual nós vamos produzir gametas. Então, a finalidade da meiose é uma divisão celular que vai produzir gametas, tá? Quais as características dela? Nós começamos com uma célula 2N, com cromossomos de cromátides irmãs 2N, uma célula 2N, e no final dessa divisão nós temos 4 células N, com metade do material genético. Então essa é a grande diferença que nós temos da mitose para meiose. Eu começo com uma célula 2N e vou terminar com 4 com metade do material genético, um N, tá? Se você não lembra o que é o N, as cromátides dos cromossomos, volta nos vídeos anteriores aí de núcleo, de ciclo, para você poder entender, ok? Então, nós temos aqui uma divisão agora que é reducional. Então, eu vou reduzir a quantidade de material que a gente tem nessas células, tá? Os gametas, no caso aqui da espécie humana, eles têm metade do material genético da espécie original. Por quê? Porque eles vão se unir para poder gerar um novo indivíduo. Então, o gameta masculino, que tem 23 cromossomos, ao se encontrar com o gameta feminino e ocorrer a fecundação, aí nós restabelecemos os 46 cromossomos originais da espécie. Por isso que o gameta tem metade da quantidade, ok? E se ele tiver algum problema, tiver 24, 25, 22, nós podemos ter aqueles padrões genéticos que a gente estuda depois, tá bom? Monossomia, trissomia e tudo mais, ok? Certo? Então, a meiose, no nosso caso, é responsável pela formação de gametas e esporos, que são as células que a gente chama de haploides, ok? Então, é esse processo que nós estamos estudando. Ela vai promover a variabilidade genética, porque aqui, diferente de outras divisões celulares lá da mitose, nós temos um processo importantíssimo que, se você estuda biologia, você vai ouvir pelo resto da sua vida, que é a permutação ou crossing over. Esse processo aqui vai fazer com que um indivíduo seja diferente do outro, porque nós viemos de gametas diferentes, ainda que você tenha vindo do mesmo pai, da mesma mãe, tá? Então, esse crossing over é o que permite a variabilidade genética. E isso é importantíssimo para os seres humanos, para as plantas, para os animais, para que evolutivamente a gente tenha condições de se adaptar ao ambiente. Tá? Então, isso é uma característica muito importante da meiose. Ela não forma clones, ela forma indivíduos geneticamente diferentes, ok? E, então, como a gente já falou, as células que a gente vai ter no final não são idênticas à célula original, ok? Vamos falar das fases da meiose agora. A meiose, nós dividimos ela em duas partes, a meiose 1 e a meiose 2, ok? Fica tranquilo que eu vou pôr foto de tudo aí para você se orientar no espaço. Não vai ficar perdido não, tá? A meiose 1, já vou deixar o macete aqui para você, ela é uma divisão reducional. É aqui que a gente vai reduzir a quantidade de perninhas dos cromossomos nas células. E ela vai terminar com 2 células no final. A meiose 1, a fase 1 de divisão da meiose, termina com 2 células no final. Depois, na fase 2 da meiose, a meiose 2,
nós vamos terminar com 4 células, assim como lá na mitose. Então, a meiose 2 é uma mitose, tá? Meiose 2 é uma mitose, não esquece. Ok? É um segredão aqui para você conseguir entender esse assunto. Se você entendeu mitose, como eu falei, você entende a meiose 2 tranquilamente, certo? Então, vamos voltar lá para a meiose 1. As mesmas fases que nós estudamos na mitose, só que agora elas recebem o 1 na frente. Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. E depois na fase 2 a mesma coisa. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2, ok? Só que aqui tem uma pequena diferença, porque a prófase 1, ela é subdividida. Ela tem algumas fasezinhas dentro, subfases, né? Dentro da prófase 1, tá? Você não precisa ficar decorando essas fases todas e tal, né? E sabendo pormenores ali do que acontece, a não ser que você já esteja na faculdade, né? Porque daí isso é realmente cobrado. Mas no vestibular tem alguns tópicos importantes que você precisa saber aqui, tá? Não precisa ficar decorando tudo isso. Mas nós temos algumas divisões, algumas subfases dentro da prófase 1, que seria quem? Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Então, nós temos 5 subfases dentro da prófase 1, tá? Mas você vai lembrar assim, o que acontecia na prófase lá da mitose? Eu vou ter os centríolos migrando, vai desaparecer a membrana nuclear, o nucleolo vai se desintegrar e os cromossomos estão começando a se organizar. É isso que vai acontecer aqui também, gente, só que esses processos vão estar subdivididos, eles vão ter subfases para que isso aconteça, tá? O que é importante você lembrar aqui? Então, ali entre o leptóteno e o zigóteno, a gente começa a espiralizar, a condensar esses cromossomos, certo? Então, a gente está começando a fazer com que eles fiquem mais juntinhos, mais firmemente unidos e organizados para que ocorra a divisão. Quando a gente chega na fase do paquíteno, ali entre paquíteno e diplóteno, é a fase, a própria palavra pax já significa grosso, né? Que nós temos o cromossomo ali totalmente espiralizado, condensado, tá? Nessa fase é que os cromossomos vão trocar pedaços entre eles. Os cromossomos homólogos do mesmo parzinho, o cromossomo 1 com o par 1, vão trocar pedaços entre si, tá? 2 com 2, o par 5 com 5, o par 20 com 20, tá? Nós, seres humanos, temos 23 pares. Então, nós temos 23 pares, contando o par sexual, né? São 22 mais o par sexual. Eu tenho dentro desses pares a troca entre cromossomos homólogos, tá? Não é o par 1 trocando pedaço lá com o 19. Pelo amor, não pode, tá? Vai dar BO se fizer isso, tá? Pode, até pode, mas vai dar BO, ok? Pode ter problemas graves, sérios aí para nossa célula quando isso acontece. Então, o par 1, entre eles vão trocar pedaços. Coisa mais linda, eles se unem e tem pedacinhos trocando entre eles, tá? Então, esse processo que acontece aí entre o paquíteno e o diplóteno, a gente coloca entre as duas fases porque a gente vai ver no microscópio, né, no final ali, tá? Do paquíteno para o diplóteno, né? Mas começa essa troca no paquíteno, ok? E a gente consegue observar no microscópio. Então, é nesse momento que acontece o crossing over, tá? O rei maravilhoso da variabilidade genética, né? A permutação. A troca entre esses pedacinhos, como você pode ver na foto, tá? Eles são tão amáveis, maravilhosos, que eles se unem e começam a se abraçar e eles trocam pedaços entre eles, tá? E nunca essa troca é igual. Para cada gameta formada, essa troca é diferente, tá? Eu sempre gosto de falar para os alunos com relação a um baralho de Uno. A gente vai jogar e as cartas são embaralhadas e cada vez é um embaralhamento diferente, tá? É isso que acontece na prófase 1. Ok? Então, nessa fase aí do paquíteno é que a gente vai ter o processo de permutação ou crossing over, que é extremamente importante, tá? Nesses locais onde a gente verifica esse ponto de permuta, a gente chama de quiasma, ok? Quando os cromossomos se entrelaçam, certo? Então, aí prófase 1. Agora a gente cai para a metáfase 1. Agora nós temos os cromossomos de novo no meio da placa equatoriana. Só que agora, como você pode ver na foto, eu tenho os pares de cromossomos condensados.
Tá vendo que é diferente da mitose? Na mitose fica um pisando na cabeça do outro. Eu tenho 46 cromossomos no meio enfileirados. Agora aqui não, aqui eu tenho 23 pares. Os parzinhos estão um ao lado do outro, diferente da mitose. Então aqui que já tem uma diferença bem visível entre os dois processos. É por causa desses pares juntinhos, um pisando na cabeça do outro, agora em pares, é que quando a gente cai na anáfase 1, eu vou separar os cromossomos homólogos e não mais as cromátides irmãs. Então eu não corto os bracinhos no meio, eu separo um xão para cá e o outro xão para outra célula, certo? Então nesse momento aqui agora tem uma diferença brutal da mitose. A anáfase 1 separa os cromossomos homólogos e a anáfase da mitose separa as cromátides irmãs, ok? E aí a gente cai na telófase 1. A telófase 1, como você pode ver aí na foto, ela vai fazer o quê? Reorganizar a célula para que ela comece uma nova divisão. Então eu tenho 2 células ali agora pré-prontas para se tornarem 4, tá? Então, nesse caso aqui agora, a gente vai começar a meiose 2, que, gente, é idêntica à mitose. Idêntica à mitose. Então, agora a gente vai ter o quê? Prófase 1, desorganizando membrana nuclear e nucleolo novamente. Depois, na metáfase 2, a gente vai ter os cromossomos migrando para a região da placa equatorial, tá? Só que aí pensa, nós já estamos na metáfase 2, eu já tenho 2 células fazendo esse processo, porque foram as 2 que eu formei na fase 1 da meiose. Eu estou em fase 2 com 2 células. Essas 2 células agora vão se comportar como se elas estivessem em mitose. Elas estão com os cromossomos um pisando na cabeça do outro, como você pode ver na foto. Então, na metáfase 2, eu organizo todo mundo na placa equatorial novamente. E na anáfase 2, eu separo as cromátides de que tipo? Homólogas ou irmãs? Nem tem cromátide homóloga, né? Só cromossomo homólogo. Aqui eu vou separar as cromátides irmãs, como é feito lá na mitose, ok? Então, o diferencial aqui vai ser a anáfase 1, que separa os homólogos, os parzinhos para cada lado. Aqui agora tem as cromátides irmãs sendo separadas novamente. E aí eu restabeleço a quantidade correta, que no caso são 23 cromossomos, na telófase 2. E aí passo por citocinese novamente, e eu tenho ao final 4 células N sendo formadas, ok? No caso do espermatozoide, quando a gente entra nos processos de espermatogênese, né? Que a gente estuda lá em aparelho reprodutor, nada mais é do que esse processo de meiose. Quando começa a produção de testosterona, entra na puberdade, o menino produz 4 espermatozoides por divisão celular. Já as mulheres, que são muito chiques, maravilhosas, né, glamurosas, essas 4 células não viram óvulo. Na verdade, uma só vira óvulo, tá? As outras 3, ela vai degenerar, elas vão meio que servir de nutriente mesmo para o próprio óvulo, tá? Porque o óvulo é uma célula grande. A maior célula do corpo humano, tá? No caso das mulheres, porque o homem não produz. O óvulo, a depender da ovulação da mulher, ela consegue enxergar a olho nu. Olha o tamanho dessa célula, olha o tanto de energia que ela demanda. Então, as outras 3 degeneram e a gente forma um óvulo, ok? Por divisão aí, certo? Esse processo também é diferente na menina, porque ela já nasce com os óvulos, né? Pré-prontos, pré-programados para serem, né, utilizados durante a vida, mas isso fica para uma aula lá de aparelho reprodutor, ok? Aqui o importante é você entender as 2 fases da meiose, a meiose 1 e a meiose 2, e as principais diferenças dela com relação à mitose, certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, comente, compartilhe, deixa suas dúvidas aqui embaixo para eu poder te ajudar. Se inscreva no canal. Siga a Prof. Ju nas outras redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Threads, Twitter, X, todas. A Prof está em todas, tá? Porque você já sabe, né? Se biologia está em tudo, a Prof também está em tudo, né? Porque biologia não é só para você tirar 10 no Enem, 10 no vestibular, passar na sua prova de ciência da natureza da escola, não só. Biologia é para sua vida.